Não tem nada contra o Diego, não. Muita gente acha que eu tenho algo contra o Diego. Não tem nada contra ele. Eu até admiro muito o respeito que ele tem com o torcedor rubro-negro, com a instituição Flamengo. Mas eu não vejo condições do Diego estar a alto nível nesse momento e eu vou explicar o porquê. Primeiro que, para mim, o Thiago Maia realmente merece ir para o banco de reservas, não por ser o Thiago Maia, mas pelo momento que o Thiago Maia vive. Acho o Thiago Maia um jogador, mas depois da lesão ele nunca mais foi o mesmo, infelizmente. E eu acho que isso muito tem a ver com a carga de jogos que ele vem sendo submetido a jogar. Eu acho que fisicamente, ele, assim como os demais jogadores do elenco, que vem sofrendo muito com desgaste, mas eu não vou entrar nesse mérito e tudo mais, eu acho que o Thiago Maia não está preparado. E aí você me fala, eu talvez daria uma chance para o Diego. Eu não daria uma chance para o Diego, não nesse momento, não para esse jogo especificadamente. Porque se eu estou justificando o Thiago Maia mal fisicamente por conta de um retorno de uma lesão, o Diego também está um tempo sem jogar, retornando de uma lesão. É um jogador com uma característica de jogo que pode não ser tão interessante para o Flamengo. A gente viu o Fla-Flu, o quanto foi difícil o Diego conseguir, mesmo tendo a bola no pé. Todo o contra-ataque do Fluminense era um Deus nos acuda, ele não conseguia fazer uma recomposição de forma adequada, por muitas vezes ficava pelo caminho e não conseguia chegar para defender, ajudar na recomposição. E aí eu entraria no seguinte ponto. Para mim, não há outra opção. É Andrés Pereira de segundo volante com o Arão de primeiro volante. E por que eu estou dizendo isso? É muito fácil o Renato Gaúcho vir numa coletiva depois do jogo e ficar reclamando de desgaste, ficar reclamando do jogador que está lesionado e, principalmente, reclamar que estamos tendo que improvisar o Andrés Pereira. Você não precisa improvisar o Andrés Pereira, senhor. Você não precisa. Você pode colocar ele na função, então, que você entende que ele rende mais, na função que ele se sente confortável em jogar. Cleito, mas vai ter que colocar o Vitinho. O que você prefere? Thiago Maia não jogando bem. Diego Ribas não está voltando de uma lesão. A gente não tem a real noção do que vai acontecer com o Diego Ribas nesse jogo. E um Vitinho que você também sabe que é uma incógnita. E o Andrés Pereira jogando de meio e não jogando bem. O que você prefere? Colocar um jogador na sua posição para dar um rendimento adequado para ele e torcer para que um Vitinho jogue bem? Ou fazer com que o meio de campo todo fique perdido? Porque quando joga 3 volantes em tese, a gente já percebeu que o time não pisa na área, o time não consegue dominar o meio de campo, o time sofre com a desorganização, o time literalmente parece um bando em campo. Então, para mim, Cleito, mas você está passando pano pro Vitinho, você gosta do Vitinho. Não, eu não queria nem o Vitinho no Flamengo, mas pensando na circunstância de um Flamengo melhor estruturado dentro de campo, eu usaria os jogadores dentro das suas características. E para botar o Vitinho no meio de campo, eu preciso colocar o Andréas de segundo? Meu amigo, Andréas vai jogar de segundo volante, vendo o jogo de frente e não ficando recebendo bola de costas para girar, tentar achar um jogo. Vamos explorar a característica do Andréas, porque o Andréas bem, ele pode potencializar outros jogadores a jogarem ainda melhor. Então eu não vejo outra opção a não ser colocando o Andréas de segundo volante e o Arão de primeiro, e que doa quem doer, Vitinho centralizado. Para mim, não há outra opção. Mas o João Gomes... Galera, até entendo o João Gomes, mas ele também está retornando agora de um longo período de inatividade devido à dengue, que ele infelizmente ficou afastado por conta disso. E é outro jogador que já não vinha jogando há muito tempo. Você quer colocar, eu confio nele, mas você quer colocar ele de titular logo numa semifinal decisiva de Copa do Brasil? Para quê? Para ele, sem ritmo de jogo e sem entrosamento com o time, fazer uma... E no pós-jogo alguém vinha aqui no chat falar, eu falei que não era para botar o João Gomes... Sendo que o mesmo cara falou que era para colocar na segunda-feira, também conhecida como hoje. Então, assim, eu prefiro colocar quem vem jogando constantemente, eu prefiro colocar quem vem atuando constantemente e colocar os jogadores dentro das suas funções. Se é para colocar o Andrés de segundo, que vá o Andrés de segundo. Se é para colocar o Vitinho no meio, que vá o Vitinho no meio e assim seja. Vai Bruno Henrique de um lado. Vou te falar outra. Posso te falar outra? Para mim, o Everton Ribeiro nem começava a titular nesse jogo. Posso ser franco? É Bruno Henrique de um lado,
Michael do outro e Gabigol centralizado. Vou te falar com todo respeito. Hoje, se a gente for falar por meritocracia, o Everton Ribeiro tá pior do que o Michael. Então o Michael deveria ser o titular desse jogo. Entendeu? Simples assim. É a minha opinião. E por mim, tranquilo. Entendeu? Quem discorda, beleza. Mas eu prefiro o Michael de um lado, Bruno Henrique do outro e Gabigol centralizado, com o Vitinho no meio, do que o Everton Ribeiro, que não vem jogando absolutamente nada. Se você quiser discorrer sobre o assunto e ser xingado junto comigo, fique à vontade. Eu não, deixar ser xingado sozinho. Quer dizer, eu tô brincando, cara. Pela meritocracia, meu irmão, ninguém pode falar que você tá errado, velho. É injusto falar que você tá errado. Basta ver os jogos do Michael e os jogos do Everton Ribeiro. Alguém pode achar que, não, o Everton Ribeiro dá mais qualidade, ele pode ter um toque diferente e tal, mas pelo que fizeram nos últimos jogos, até porque deveria ser o contrário, né, cara? Num jogo difícil, num jogo... A gente esperaria um craque, um jogador de seleção como o Everton Ribeiro, justamente o cara queria tentar fazer alguma coisa, né? Poderia até não conseguir, mas é o cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai tentar resolver. Aí, ó. Aí, ó, viu? Não quis vir na minha, pai. Agora tem gente vindo na minha, pô. Perdeu o bonde. Chama! Cleitinho vivendo ótima fase. Parabéns, cara. Foi uma excelente análise. É de direito de quem quiser discordar. Por exemplo, teve um comentário aqui que vai totalmente contra o que eu falei. E é totalmente pertinente. E o que o Gabigol vem jogando? Mas você prefere o Gabigol ou o Vitor Gabriel? Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Mas continue, por favor, Rafael. Cara, e assim, o Gabigol, eu acho que também tá um pouco cedo pra gente falar que ele vive uma fase com poucos gols, mas com muitas assistências, realmente fez alguns jogos ruins, mas como eu falei aqui, a atuação do Gabigol é potencializada pela presença do Bruno Henrique. Não vamos esquecer disso. Não, mas eu duvido muito que o Renato faça isso, duvido muito, mas ninguém pode falar que seria injusto, por exemplo, o Michael no lugar do Everton Ribeiro. A gente está cansado de ver, cara. A gente está cansado de ver o time, às vezes, desorganizado e tal, e o Michael tentando fazer alguma coisa. Às vezes ele tropeça na bola, às vezes o gol abre, ele quer dar um drible a mais e tal. A gente conhece o Michael, sabe que nem sempre ele opta pelas soluções mais inteligentes, mas é um cara que, de alguma forma, está levando o time do Flamengo para frente, está tentando. Não acho que é isso que o Renato vai fazer, não, tá? O que, inclusive, talvez até mude o time um pouco mais até para um 4-3-3 clássico, né? Porque você teria o BH e você poderia ter a profundidade do Michael. Agora, é só a gente ver, Cleitinho, eu não sei o que você acha disso. O Michael jogando pela direita iria ficar num setor que o Gabigol justamente sai muito, principalmente quando o Bruno Henrique está na área. Você acha que isso poderia até melhorar a situação, porque o Michael e o Gabigol poderiam se encontrar ali para algumas tramas, ou você acha que daria uma embolada nos dois? Até porque a gente tem um lateral direito que também faz essas ultrapassagens, né? Seja o Isla ou seja o Mateuzinho. Dá para organizar, mas a questão estará organizado na quarta? O tempo é pequeno e nosso técnico é o Renato. Mas eu tô com você, cara. Eu tô com você, meu irmão. Às vezes o Everton Ribeiro é tão discreto que ele passa longe até das críticas. Tem o Diego tomando... Tem não sei quem tomando... O Michael faz uma cagada, toma também. O Gabigol toma... E o Everton Ribeiro tá ali, ó. Você quase não vê o cara em campo, ele não toma... Então eu gostei. A minha ressalva vamos dar um jeito de não embolar ali. Essa é a minha preocupação. Cara, faz sentido, mas eu acho que isso é mais
Porque embola também com o Everton Ribeiro. Se você for parar para pensar, embola também com o Everton Ribeiro. Assim, o Everton Ribeiro tem que mudar um pouco a característica, puxar, centralizar mais quando o Gabigol acaba abrindo para a direita. Mas eu acho que pode ser um motivo de preocupação maior para o adversário. Isso pode abrir espaço para o Everton Ribeiro, já que o Michael dá para o Gabigol, já que o Michael dá mais profundidade que o Everton Ribeiro. Isso pode ser um artifício. Talvez essa mínima mudança seja o suficiente para, sei lá, mostrar um caminho, uma luz para o Renato. Entendeu? Não tô... Cara, é porque eu acho muito difícil que isso aconteça também, porque na minha cabeça, para o Renato, é Everton Ribeiro e mais 10. Tipo assim, na frente, se ele tiver todos os 4, né, o quarteto fantástico disponível, ele vai usar. Se ele tiver que bancar o Michael amanhã, ele vai bancar o Michael para colocar o Vitinho, para botar o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. E aí, no segundo tempo, o Bruno Henrique provavelmente não vai aguentar tudo, ele sai e o Michael entra no lugar dele. Mas eu acho que isso é explorar pouco do momento que vive esses jogadores que eu citei. Eu acho que explorar... O Bruno Henrique, por mais que não jogue há um tempo, estava numa fase muito boa. O Gabigol vive uma fase ruim, sim, mas estava dando um montão de assistência para o Bruno Henrique, para o próprio Arrascaeta. Então, assim, eu acho que é deixar de explorar algo de bom. É você, por exemplo, esses últimos jogos, o Pet analisando falava, falta pisar na área. O Michael de um lado e o Bruno Henrique do outro, tu vai pisar na área. O Vitinho jogando centralizado, ele também pisa na área. O Gabigol, talvez com a presença do Michael, a gente pode estar aqui mirabolando uma coisa e o Gabigol jogue mais centralizado e um pouco mais movimentando dentro da área, o Rafael. Então, assim, pode ser que essa simples mudança seja uma luz do fim do túnel, entende? Principalmente para esse confronto de amanhã. Por quê? Porque o Atlético joga com 3 zagueiros. E você jogando com 3 zagueiros, colocando um cara insinuante de um lado, um cara que vai ser insinuante do outro, e um cara centralizado que fica se movimentando para a esquerda e para a direita, mais para a direita do que para a esquerda, óbvio, mas que se movimenta, isso pode ser o caminho para vencer o Atlético Paranaense sem maiores surpresas. Entendeu? Então, assim, eu acho que do jeito que tá esquisito, alinhado a má fase do Everton Ribeiro. Então, tenta algo novo, não é nada mirabolante. O Michael já jogou pela direita, já entrou pela direita, deu certo. O Bruno Henrique é um monstro, o Gabigol é um monstro. Cara, é tentar usufruir desses caras ao máximo, cara. Sinceramente, para mim, é tentar extrair o melhor de cada um no momento atual. E o momento do Everton Ribeiro. Sabe o que pode acontecer também? O Everton Ribeiro jogar centralizado. Não é o melhor, mas pode. Não é? Pode. E aí você poderia ter Arão, Andrés e Everton Ribeiro. Na direita, imagino que você colocaria o Michael. Não vejo. Você acha nessa formação Kennedy ou Michael na direita? Michael. Momento. Pelo momento, né? E pela Michael... condição física também, né? Sim, sim. Cara, é um time... o Renato até fala na entrevista, né? Olha, eu tentei muita gente nessa posição, tentei o Andrés, tentei o Vitinho e tentou o Everton Ribeiro também. Eu acho que o Everton Ribeiro tende a render ainda menos jogando pelo meio. Também. Ele está tendo dificuldade para jogar ali na dele, que é a melhor posição, é onde ele se sente melhor, como meio campo pelo lado direito. Mas é isso que você falou, cara. Eu tô achando aqui que vai embolar, mas de repente é aquilo que vai destravar o jogo. E principalmente, como você falou, se o treinador e o Gabigol tiverem essa leitura. Eu acho que em alguns jogos faltou essa leitura. Do seguinte, bom, nesse jogo eu não tenho BH na área, isso do ponto de vista do Gabigol. Eu preciso sair um pouco menos. O meu campo tem que dar uma encurtada. Não é que o Gabigol vai jogar fixo, até porque ele não tem característica para jogar, por exemplo, como o Pedro. Mas ele ter essa leitura, ele ter um pouquinho mais... Isso o próprio jogador em campo pode fazer. O Gabigol tem qualidade para fazer isso, eu sempre falo. Ele tem esse jogo muito característico de sair da área, mas ele pode modificar um pouquinho dentro do contexto do time, para não ficar Cara, estava visível. Então, o técnico tem que conseguir ver isso e até o jogador tem que conseguir enxergar esse tipo de coisa. Você está saindo da área e você está cruzando para ninguém. E você está saindo da área e ninguém ocupa aquele espaço.
e aí o Flamengo já está com dificuldade de machucar o adversário, é lógico. Sem ninguém na área, aí fica muito difícil.